Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta manhã e queremos compartilhar com vocês que estão em casa, nesse momento em que estamos de quarentena. Nós vamos compartilhar hoje o texto em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz a palavra de Deus assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja indo de encontro ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha misericórdia de nós, conforte os nossos corações, anima o teu povo, Senhor Deus, anima a tua igreja, anima todos aqueles que nos ouvem. Tira de nós, Senhor Deus, pensamentos ruins, que nós saibamos, ó Deus, entender e aguardar as tuas providências sobre a nossa vida. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esse texto, ele nos é muito rico nesse momento. Nós queremos falar hoje sobre comunhão. Comunhão entre nós e Deus, comunhão entre nós, irmãos em Cristo. Mas a comunhão, ela é além do simples encontro na igreja. Por isso é interessante nós falarmos sobre comunhão hoje. Porque a comunhão não se dá somente quando a gente vai à igreja, quando a gente acorda pela manhã, no domingo, e nos caminhamos para a casa do Senhor. Geralmente nós fazemos isso na escola dominical, nós fazemos isso no culto da noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E ali nós dizemos que é o momento da comunhão, onde a igreja se reúne. Mas a comunhão vai muito além disso. A comunhão, por exemplo, ela se dá através de nós em nossas casas, com a nossa família, fora do ambiente da igreja. E é um desafio até mesmo para nós que estamos tão acostumados a estar na casa do Senhor. Não que a casa do Senhor não seja também um momento de comunhão, mas ela é só uma extensão daquilo que nós temos já em nossos corações. Eu quero compartilhar agora e destacar desse texto que lemos de 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, algumas questões ali. Uma delas é a declaração de João, apóstolo João, que escreve à igreja, e ele diz que o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós observamos aqui que João está falando para nós a respeito dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. E aqui a presença do Senhor, ele engloba todos os nossos sentimentos. Ele é auditivo, temos ouvido, temos visto, visual, nós temos apalpado. E, na verdade, falta um dos sentidos, além desses que nós citamos, que é o paladar. Está faltando aqui o paladar. Mas o paladar, na verdade, nada mais é do que a própria palavra do Senhor que nos alimenta. Então, na verdade, todos os sentidos estão aqui reunidos nesse texto. E ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que tem todos os seus sentidos permeados por Deus. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Deus faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida de uma forma que nós não conseguimos separar mais. Eu fico pensando
quando nós temos a Jesus Cristo em nosso coração e o Espírito Santo habitando em nós, é como se nós estivéssemos vivendo uma simbiose, né? um entrosamento tão grande com o Espírito de Deus, com Deus, que não é possível mais separar. Os nossos sentidos fazem parte, a nossa vida toda faz parte com Deus. Deus não é possível mais separar de nós. Lembrando, por exemplo, é como o café com leite, né? Depois que você mistura, não dá para separar mais o leite do café. É uma coisa só. Às vezes a gente quer interpretar e entender a presença de Deus como a água e o óleo, aonde Deus está separado de nós no céu, que está nos protegendo, e a água somos nós que vivemos aqui nessa terra. Em determinado momento a gente pode até deixar um pouco o óleo e vivermos somente a nossa vida, a vida material, independente de Deus. Quando nós saímos para o trabalho, nós somos o trabalhador. Quando nós saímos para a faculdade, nós somos o estudante. Quando nós estamos na nossa casa, nós somos pai, mãe, filho, pertencentes à família. E Deus está separado de nós. Não é isso que o texto fala. O texto diz que o crente em Cristo Jesus, Deus está misturado conosco de tal forma que quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos em casa, em tudo que fazemos, Deus está conosco. Não é possível mais separar. É impossível essa separação. E ele diz assim, olha, nós vivemos essa vida íntima com Deus em todo o tempo. E isso é a primeira comunhão. Porque antes de falarmos de comunhão entre o povo, entre o corpo de Cristo, nós precisamos, antes disso, falar da comunhão que nós temos com Deus. E ele diz assim, João falando, isso que nós vivemos, nós compartilhamos, nós anunciamos a vida eterna, a qual estava no Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto, ouvido, presenciado, vivido, experimentado do Senhor Jesus, nós também partilhamos isso com outros, para que os outros também possam ser participantes dessa mesma graça e também participar a outros. E aqui tem um grande desafio para nós, pastores, para nós, igreja. Nós precisamos compreender e ensinar que a igreja, ela não é dependente do pastor, nem é dependente do encontro, da reunião. A nossa vida de louvor e adoração, ela se dá independente da igreja. Mas não por isso temos razão para abandonarmos a igreja, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que os salvos em Cristo Jesus precisam viver em comunhão na igreja também. Mas ao contrário, um pouco do que muitos ensinam, porque muitos e muitas igrejas muitas vezes ensinam a dependência do pastor, ou seja, a igreja só pode receber as bênçãos de Deus através de determinado pastor. E ali então ele consegue congregar aquela igreja não em relação à presença de Jesus, mas à presença dele como pastor. E isso tem adoecido as igrejas. Nós, como pastores, nós precisamos ter esse desafio de fazer com que cada um de nós possa ser um sacerdote do Senhor Jesus, propagador do Evangelho de Salvação. O pastor entra também como mais um ingrediente. A igreja entra como um momento de louvor e adoração da comunhão. É a prática da comunhão do corpo de Cristo. Mas nós, na verdade, precisamos entender que a liderança da igreja, o pastor e a igreja, eles somam a nossa fé, mas não são a razão dela. A razão da nossa fé chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a razão da nossa fé. Por isso, nós estamos em casa e nós podemos hoje fazer o nosso culto. Estamos aqui, eu estou em casa, fazendo culto com a minha família. E com a minha família presencial e a minha família que está cada um em suas casas. Por isso nós fazemos também o vídeo. E aí nós queremos só transmitir essa verdade a respeito da comunhão. A comunhão primeiro se dá com o Senhor. Eu tenho aproveitado esse tempo
que estamos de quarentena em casa e tenho lido muitos livros. Eu já li, nesse período, dessas 2 semanas, eu consegui já fazer a leitura de 4 livros. Um deles é esse daqui, que eu estou ainda lendo. A Comunidade Verdadeira, a Prática Bíblica da Koinonia, de Jeff Bridges. Eu aconselho os irmãos a lerem, e eu posso até depois ajudar a comprar e adquirir esse livro para quem quiser. Anote lá, nós precisamos ler não somente a palavra do Senhor, que é o nosso alimento da nossa alma, da nossa fé, mas também estamos vendo o que as pessoas estão escrevendo. Esse pastor é um pastor americano e ele vem falar para nós a respeito da comunhão. Essa palavra introdutória está baseada nesse livro. E nós vamos continuar ao longo de mais uns 2 ou 3 vídeos, nós vamos estar falando sobre essa comunhão, a comunhão interpessoal, a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja. Tudo isso nós vamos estar abordando nos próximos vídeos. Mas o que eu quero trazer para vocês, que vocês têm a liberdade, vocês têm a comunhão que é com o nosso Deus. Nós queremos sim nos abraçar, queremos estar juntos, mas se nós não tivermos Jesus no coração, basta, e isso somente seria o nosso encontro, uma grande confraternização, um grande ajuntamento. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, isso passa a ser comunhão. Portanto, irmãos, tenha a certeza de que, embora você esteja na sua casa, você esteja no seu lar, não esteja indo à sua igreja, não esteja podendo se reunir com os outros irmãos, mas nós temos a liberdade de orar, de falar com o nosso Deus, de nos alimentarmos da sua palavra, de estarmos em comunhão entre nós, podendo assim exercitar um pouco mais a nossa fé. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que nós possamos ter realmente essa vida de comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, para só então podermos ter e exercer a verdadeira comunhão, que é o corpo do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.